reverendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, reverendos homens, prezados homens da Liga Católica. Hoje nós comemoramos e agradecemos também a Deus o 12º aniversário da eleição de Sua Santidade o Santo Padre, o Papa Francisco. Foi eleito, o conclave terminou no dia 13 de março de 2013. Então são 12 anos hoje do pontificado do Santo Padre, o Papa Francisco. É nosso dever cristão, católico, de rezar pelo Santo Padre, agradecer não só pela sua saúde, no estado até pela sua idade, mas nós também rezarmos e agradecermos a Deus por manter sempre a sua igreja vencendo todas as suas batalhas em toda a sua história. Hoje as nossas orações pelo Santo Padre. Nós ouvimos essas duas leituras, primeiro o profeta Ezequiel, são leituras que são muito fortes nesse tempo quaresmal, e o profeta, aquele que falava, que pregava em nome de Deus, fazendo, com as palavras do próprio Deus, fazendo essa pergunta, fazendo referência a um provérbio antigo que dizia que os pais, ou seja, pecaram, mas os filhos que nasceram com seus dentes estragados, ou seja, é uma expressão, ou seja, e Nosso Senhor dizendo por meio do profeta, cada um é responsável pelas suas ações. Eu peco, outro que vai pagar pelo pecado, não. Cada um é responsável pelas suas ações. Nós precisamos ter sempre esse compromisso de nós darmos o testemunho, o bom exemplo ao nosso próximo, mas nós somos responsáveis pelas nossas ações. O bem que nós fazemos nos torna merecedores, por graça de Deus, da recompensa do céu. E o mal que nós fazemos, o pecado que nós fazemos, nos torna merecedores dos castigos de Deus. Mas nós buscamos sempre a misericórdia de nosso Senhor. E esse pensamento, essa leitura, não é para nos desanimar, nos assombrar, nos assustar, não. Mas ainda reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, mais motivos nós temos e precisamos de buscar a misericórdia de nosso Senhor. E por isso que, em paralelo, vem esse trecho belíssimo do Evangelho, em que pode nos parecer, eu diria, até um pouco estranha essa atitude de nosso Senhor, mas nosso Senhor, em cada palavra, em cada gesto, ia nos ensinando e conhecendo também cada pessoa. Com alguns Jesus atendia prontamente, com outros nosso Senhor era mais firme, muitas vezes mais duro nas palavras, mas conhecendo o coração de cada um, a vida de cada um, e sabendo que do quanto disso teria um grande proveito para todos nós. Essa passagem do Evangelho, Jesus se aproximou dele, uma mulher cananeia, e com muita coragem se aproximou de nosso Senhor. Normalmente não assim poderia, Jesus sendo um judeu, e ela se aproximou e disse: Senhor, tem misericórdia, a minha filha está, ou seja, à morte, à beira da morte. E Jesus foi andando e ela foi gritando atrás, e os apóstolos incomodados com aquela importunação, aquela repetição daqueles pedidos, dizendo para o nosso Senhor, resolve logo o caso para estar perturbando a gente, Tudo fazia parte do plano da providência de Deus. E ela insiste com o nosso Senhor, insiste: Senhor, tem de misericórdia, olhe pela minha filha. Ela pedia misericórdia por ela, mas pela cura da sua filha. E nosso Senhor, por meio da igreja, vai sempre nos ensinando, nos educando no caminho de fé, nos levando a esse caminho de purificação, como fez na vida dos santos. E assim nosso Senhor deu esse testemunho, esse exemplo também. Eu fui enviado para as ovelhas da casa de Israel. E ela insiste com o nosso Senhor, Senhor, tem de misericórdia. Aí nós usamos uma segunda expressão: não é lícito tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cães. Aqueles que não faziam parte, propriamente daquele povo de Israel, como era chamado, eram considerados como cães, pessoas desprezíveis, não era lícito participar das refeições, do mesmo convívio entre eles. E por isso nosso Senhor se utiliza essa expressão que era usual.
não é lícito tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cães. Mas aquela mulher foi insistente, perseverante e constante. Aceitou aquela provação e aquele momento de purificação que o nosso Senhor permitiu na sua vida, passando por aquela grande humilhação. Mas precisava também, restaurar a sua fé, fortalecer a sua fé, entender propriamente Jesus como o Messias, o Salvador. E certamente no entendimento de nosso Senhor, com muita perfeição, o quanto ela precisava também passar por aquele processo de humildade para receber de nosso Senhor a graça. E ela não se ofendeu, não entendeu como um desprezo, uma ofensa de nosso Senhor, mas nosso Senhor ensinando, instruindo, tanto que ela insiste, ela continua. E ela toca no coração de nosso Senhor, com uma palavra muito humilde: Senhor, de fato não mereço, mas os cachorrinhos também comem do resto, que caem da mesa de seus donos. Se nosso Senhor se utilizou daquela expressão, ele veio para as ovelhas da casa de Israel, e foi a missão, a finalidade primeira da vinda de nosso Senhor, e dali se espalhar para o mundo inteiro. Mas ela podia ter direito ao menos algumas migalhas dessa graça. E nosso Senhor então se comoveu, no mais profundo do seu coração, do seu ser, se comoveu com aquele gesto humilde, aquele clamor de misericórdia daquela mulher. E nosso Senhor elogiou a fé da mulher: como é grande a tua fé. Vai, seja feito como tu queres, tu acreditaste. E a sua filha ficou prontamente curada. O quanto nós precisamos, também nesse tempo quaresmal, dessa cura do nosso interior, do nosso coração. Por isso que a quaresma é como que um longo exame de consciência. E nós vamos vivendo esse caminho de instrução, de formação da igreja. E começamos a observar o quanto nós precisamos também ser curados. Muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso amor próprio, a nossa preguiça, da nossa inconstância, a nossa muitas vezes superficialidade na vivência da nossa fé. E o tempo quaresmal vai nos ensinando, nos instruindo nisso. Porque às vezes nós fixamos o nosso olhar naquilo que é mais importante, confessarmos os nossos pecados. Quando nós cometemos uma ação pecaminosa, um pecado que nós fazemos. Mas é importante aproveitarmos esse tempo quaresmal como que estendermos um pouquinho mais o nosso exame de consciência. As inclinações muitas vezes que são fortes em nós, às vezes que nós agimos pelo orgulho, deixamos nos conduzir pela vaidade. Deixamos muitas vezes levar pela preguiça, pelo comodismo. Deixamos de ser mais constantes, perseverantes, falta em nós muitas vezes a generosidade maior. Então estendermos mais esse exame de consciência para a cura do nosso interior, a cura do nosso coração. E entendemos que muitas vezes nosso Senhor permite também provações na nossa vida, situações na nossa vida para curar as enfermidades da nossa alma, para que nós possamos nos purificar, cada vez mais. Vamos hoje, nesta Santa Missa, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, a intercessão do grande São José. Estamos dentro do período da novena de São José. Todo mês de março é o mês dedicado a São José. A festa será celebrada no próximo dia 19. Aqueles que amaram tão profundamente a Nosso Senhor e dão exemplos a nós de tantas virtudes, de todas as virtudes, de modo mais perfeito, para que nós também aproveitemos esse tempo quaresmal e a exemplo dessa mulher, sejamos muito confiantes, constantes, perseverantes, insistentes com o nosso Senhor. E sobretudo que seja uma oração humilde e uma oração submissa à vontade de Deus. Pedimos a Nosso Senhor, mas que seja feita a sua vontade e no tempo de nosso Senhor, ao modo de nosso Senhor, à maneira de nosso Senhor, como Ele quer. E a escolha de nosso Senhor é sempre a mais perfeita. A vontade de Deus é sempre a mais perfeita. E essa entrega, essa submissão, essa aceitação da vontade de Deus
é uma virtude que nós precisamos também praticar, essa espera de Deus, essa confiança plenamente em nosso Senhor, que nós assim vivamos esse tempo da Quaresma. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.